o que é a face mais terrível dessa epidemia, simplesmente a questão dos óbitos que vão crescendo ao longo da medida que as pessoas se infectam, e que nós temos populações que são, de certa forma, mais vulneráveis, né, a desenvolver a forma grave. Então, o lockdown já é uma medida conhecida e adotada por países que perceberam a gravidade da epidemia e resolveram tomar atitudes realmente responsáveis. Aqui no Brasil, a gente adotou medidas de isolamento através de recomendações do Ministério da Saúde, porém, na prática, muitas dessas medidas já foram, de certa forma, flexibilizadas, praticamente levando a população a se expor ainda mais ao risco pela infecção. Doutor Moisés, quando, ao seu ver, o Brasil vai chegar ao pico da epidemia e, ao seu ver também, quando começaria, eventualmente, o achatamento dos casos? Ok. Milton, se vocês perceberem, a gente teve até 2 a 3 semanas atrás posicionamentos da Presidência da República estimulando as pessoas para deixarem o isolamento social. Isto sendo que em março nós tínhamos adotado o isolamento. Se nós pararmos para pensar, mesmo com um aumento muito grande de casos, não só de pessoas infectadas, e isso é o primeiro sinal, o aumento de pessoas infectadas nesse exato momento já nos mostram que as medidas de isolamento foram relaxadas pela população. Mas principalmente agora que nós começamos a ver o aumento exponencial de óbitos. Nós, a partir dessas 3 semanas atrás, em que a gente vê esse movimento de relaxamento das medidas de isolamento, a gente pode começar a pensar que aí, então, nós estaríamos entrando na curva realmente de crescimento da nossa epidemia. Isso é algo que nos deixa a possibilidade de pensar assim, como foram relaxadas as medidas de isolamento, agora, para calcular o tempo que nós vamos chegar ao pico dessa curva, né, de crescimento da epidemia, ela pode levar ainda pelo menos mais 1 mês, ou pelo menos 3 semanas, até que a gente atinja um número que comece, então, a descer, se as medidas de isolamento social não forem, de certa forma, endurecidas e a gente não tiver uma maior resposta do Estado brasileiro, né? Sejam os entes federais, estaduais e municipais, começando realmente a cobrar da população que fique em isolamento ou fique em quarentena. E isto é algo que nos preocupa ao Conselho Nacional de Saúde, e como membro da mesa diretora nós temos visto não só as pesquisas de entidades renomadas que nos dizem que este aumento ainda vai ocorrer realmente de uma forma muito cruel e muito, de certa forma, desgovernada. O problema é que o Brasil é um país continental. A repercussão disso, Milton, como isso vai se dar realmente? E atentem para o seguinte, nós tivemos países considerados países ricos, países que têm uma economia boa e que sofreram enormemente. A sua população, não que não haja pobreza, mas nós não temos um quadro tão grave de problemas sociais como aqui no Brasil. Então, a epidemia afetando a parcela mais pobre da nossa população é o que pode trazer um quadro gravíssimo para a saúde pública no Brasil. E isso é o que nós queremos evitar.
se vocês notarem, o Ministério da Saúde ainda era, até pouco tempo, um dos nossos bastiões de seguir o rigor científico até certo ponto, para que a gente pudesse adotar as melhores medidas necessárias. Mas é importante isso que você tem falado, porque nós temos instituições como a Fiocruz, instituições renomadas de pesquisa que já deram, inclusive, projeções sobre a epidemia no Brasil, e mostrando que, se a gente não ampliar essas medidas, se a gente não aprimorar elas, ou realmente o Estado, né, aí a saber, a União, estados e municípios, se não implementar essas medidas realmente, nós não estamos falando dessas medidas que estão postas e cada um gestor ou gestora, na sua autonomia, tem a liberdade de afrouxar ou acirrar as medidas. Eu falo, por exemplo, nesse momento, de Salvador, na Bahia. Nós temos um governo local, municipal, que, de certa forma, criou boas práticas para a questão do isolamento social na cidade, como exigir das pessoas máscaras nos ônibus coletivos, porque alguns trabalhadores e trabalhadoras continuam precisando sair. Então, nos transportes públicos, né, coletivos, a exigência de máscara ou então a pessoa não entra nesses lugares. Nós tivemos fechamento de praias, por exemplo. Nós tivemos fechamento do comércio, mas você tem razão numa questão, Weiler. Aqui em Salvador, a gente já nota, por exemplo, em bairros de periferia, nós temos as pessoas voltando a uma normalidade de, por exemplo, fazer o seu churrasco, tomar bebida com os amigos, na rua, na frente de casa, chamando todo mundo, bater bola na rua, e eu tenho visto isso nos poucos momentos em que eu saí para fazer alguma coisa extremamente necessária, como farmácia ou mercado, e eu vi com horror que a gente não está tendo campanhas educativas para a população, de maneira que eles percebam a gravidade da situação e que realmente, se a gente afrouxar por conta própria, se cada um nesse momento usar da sua consciência, infelizmente nós temos uma questão que é qual o nível de informação que chega à nossa população e, por segundo, também temos uma campanha de desinformação, o famoso fake news, e pior de tudo, o posicionamento criminoso do nosso presidente, incitando a população a não cumprir com o isolamento social, porque para ele isto é um resfriadozinho, isto é uma gripezinha, e depois ainda diz assim, e daí? Então, nós estamos nessa situação que a gente não pode mais prescindir de fazer algo que, para a saúde, nós conhecemos como educação em saúde. Nós queremos, o SUS já faz isso há décadas, nós não trabalhamos somente com a saúde curativa, nós precisamos fazer promoção da saúde, falar sobre prevenção, falar para as pessoas não se exporem e assim a gente não ter um impacto tão negativo e cruel como, infelizmente, nós teremos, porque as regras já foram relaxadas.